Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai dar um pequeno start num novo projeto aqui no canal, que é falar um pouco mais ativamente de ações, além de ficar falando só de, em vez de ficar falando só de fundo imobiliário, trazer alguns assuntos, ações, talvez de vez em quando algum REIT, alguma coisa, enfim. A gente vai começar, né? Confesso para vocês que não vai ser algo bate pronto, rápido e tudo mais, mas eu vou encaixando aqui na agenda do canal conforme as coisas foram acontecendo e tal, conforme coisas que eu achar interessante eu vou trazendo e a gente vai trocando ideia. O canal continua de fundo imobiliário, carro-chefe, normal, 3 vídeos por dia, aquela coisa. Esses vídeos sobre ações vão ser vídeos extras, até porque a ação não tem muito assunto, cara. Não é igual o fundo imobiliário que a gente tem relatório todo mês e tal, né? É outra pegada. Então, não vai ser toda hora que a gente vai ficar falando sobre esse assunto. Então vai ficar falando quando tiver algum assunto relevante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação da Gol, da recuperação judicial dela, que eles chamaram e tudo. Conversar um pouco sobre esse assunto e vamos lá, cara. Primeiro, saiu esse fato relevante, onde eles comunicam, né, que eles deram entrada no processo de Chapter 11 lá nos Estados Unidos. E aí a gente já pode começar a entrar em alguns pontos. Do primeiro ponto, por que, que eles entram em recuperação judicial nos Estados Unidos e não no Brasil? Cara, primeiro ponto é o processo como um todo. A recuperação judicial nos Estados Unidos ela é muito melhor do que a do Brasil, muito mais eficiente, muito mais justa, muito mais correta. E como a empresa faz outro para lá, tem ações lá e tudo mais, eles optam por fazer esse movimento. É o melhor caminho. É o melhor caminho para empresas resolver. Porque aqui no Brasil, cara, a recuperação judicial no Brasil, a lei é muito primitiva. Então ele comenta, né, saiu ontem o comunicado que eles estão entrando aí com o pedido do Chapter 11, processo lá nos Estados Unidos e tudo mais. Ele faz alguns comentários. Eu não vou ler o fato relevante todo, até porque eu peguei aqui uma série de notícias pra gente comentar. Eles comentam que esperam sair desse processo com investimento aí de quase US$ 1 bi, né, para ajudar a companhia a se organizar. Então vamos lá, vamos entender o que rolou. Cara, nos últimos 5 dias caiu pra caramba, né? Teve essa queda aqui grande no dia que saiu a informação da recuperação judicial, né? Chegou a cair quase 20%. Agora deu uma recuperada, normal, volatilidade, mas a empresa já vinha é, caindo já tinha um tempo, né? Desde de dezembro. Já tinha alguns rumores, galera, disso que poderia acontecer, mas eram só rumores e tal, não era nada muito concreto. Mas cada vez mais esse rumor foi ganhando força, ganhando força, ganhando força. Até que aconteceu, né? Então a gente vê a empresa aí com uma queda forte, né? Aqui eu separei algumas notícias pra gente conversar e tal, e a gente vai trocando ideia sobre o assunto. Então eles entraram com pedido de notícia aqui do G1 a respeito desse tipo de pedido que foi realizado, basicamente o resumo que eu comentei com vocês. Alguns pontos. Operação segue normal, viu, galera? O bom da recuperação judicial nos Estados Unidos é que ela é mais justa, ela é mais correta. Não é igual aqui no Brasil que pede, a maioria das empresas que pede, ela já acaba ruindo. Pelo menos no que tange empresária acaba ruindo. Nos Estados Unidos, não. A empresa ainda consegue se organizar. Muito se fala das dívidas das empresas que são de 20, que é da dívida da empresa que é de 20 bi de reais. Muita gente fala, caraca, 20 bi, como é que vai pagar? Não tem jeito e tal. Mas saiba que grande parte dessa dívida é leasing das aeronaves. Nenhuma aeronave dessas companhias aéreas que a gente tem voando hoje no Brasil e no mundo como um todo são das companhias, é tudo aluguel. Então eles consideram isso como uma dívida, mas não é algo assim, tem que pagar 20 bilhões amanhã, se não pagar, ferrou. Não, é um negócio que vai ser diluído durante o contrato do leasing, que esse contrato varia de 10 a 20 anos. Então, um processo bem longo, né? Um contrato muito longo. Não é um passivo que está estourando amanhã, né? A empresa continua operando normalmente, tal, segue o baile. O que acontece às vezes quando uma empresa entra em recuperação judicial é que os fornecedores, fornecedor de combustível, aeroportos, o pessoal que coloca a mala do avião, que é tudo terceirizado, né? O pessoal do handling, eles começam a exigir pagamento à vista. Porque geralmente essas empresas têm tudo contrato, aí usa hoje, paga daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. É tudo assim. Aí eles passam a pedir pagamento à vista para evitar algum tipo de calote, né? Aí ele comenta a da queda que eu já mostrei para vocês, né? Reestruturação da Gol dos Estados Unidos é facilitar a negociação com donos de aviões. A gente vai entender o porquê que tá acontecendo isso já já, né? A notícia que saiu hoje, às 6 horas da tarde, foi que a Justiça dos Estados Unidos aceitou o pedido
Isso aqui era uma coisa que tava meio em xeque, porque o pessoal falou, pô, mas a Gol não voa tanto para os Estados Unidos e tal, não sei o quê. Só que eles acabaram aceitando, e iriam aceitar, né? Óbvio, assim, a grande maioria dos lessores, né? As empresas de leasing estão lá, então, né? Já viram. Títulos da dívida da Gol negociado no exterior pedem valor normal, faz parte, né? A gente vê aí, acaba tendo uma queda, é sempre que o Bradesco colocando em ação pode virar pó, tombar 82%, isso dá quase uma penny stock, de acordo aí com a com o Bradesco. Ele até traz algumas informações a respeito da reestruturação, né, que vai dar uma diluída nos acionistas e tal, mas a priori ele sai dessa forma, né? Bastante dinheiro. Seguimos. Quais são os próximos passos? Então a gente vê. Vai começar agora, vão iniciar as negociações. A TAM entrou em reparação judicial lá atrás, saiu. Então agora vai todo o processo de negociação, centros lessores e tal, e vão resolver essas questões, né? Aqui, uma coisa que está acontecendo no Brasil, vai sair agora um pacote aí do governo para ajudar as empresas aéreas. Isso deve ajudar a Gol também, de quebrada. Parece que vai ser um pacote em torno de 4 a 6 bi de reais, que vai ajudar as empresas e tudo. A ideia é reduzir o preço do querosene, né, que de fato é o maior gasto de empresa aérea, é combustível. Né? Então a gente fica acompanhando essa questão desse pacote. Gol tem ao menos 50 mil credores, é muita gente, normal, empresa aérea, cara, é assim mesmo. Tudo é alugado, nada da empresa, a empresa não tem nada no nome dela, né? E o que acontece? Por que a Gol, agora a gente vai entender por que ela chegou nesse ponto, o que aconteceu, o que fez ela chegar nessa situação atual, né? O que tá rolando com a empresa, por que pediram recuperação judicial e um pouco do histórico. Vamos lá. O problema da Gol, ela não nasce agora, no momento atual. Não é algo assim, a empresa tá ruim agora. Não, a empresa tá indo super bem. Tanto que eles até comentam aqui no Fato Relevante, ó, que teve um dos melhores resultados operacionais e tudo, receita, um recorde histórico. Então assim, pô, tá tendo receita, recorde histórico e tal, crescimento. Por que tá entrando no recurso judicial? Qual que é o problema? O problema, galera, ele nasce lá na pandemia, lá atrás. Não sei se vocês lembram. Quando estourou a pandemia, todas as companhias aéreas pararam os aviões, graudearam os aviões. E nesse meio tempo, não tinha voo, não tinha o que fazer. Essas aeronaves, elas têm o leasing, né? E aí, esse leasing, né, ficou rodando. Só que era aquela coisa, o mundo inteiro parado, o lessor, o dono da aeronave, não tinha o que fazer com aquele avião, ele ia pedir avião de volta? Não ia, porque não tem o que fazer, vai fazer o que aquele avião? Ninguém queria avião. Então o que ficou meio que combinado para quase todas as empresas? Falou, não, tá tudo bem, vocês não precisam pagar agora não, até porque as empresas não tinham fonte de receita, se cobrassem todas iriam falir, vocês não precisam pagar não, e lá na frente a gente resolve. E lá na frente a gente resolve, beleza? Beleza, tudo bem. Feito. Fizeram um acordo e seguiu o baile. Basicamente todas as empresas seguiram moldes similares de negociação. A demanda foi voltando, as coisas foram acontecendo e tal. Beleza. As coisas começaram a acontecer. E aí, a demanda voltou e tal. Vida que segue, né? Vida que segue. E a gente fica. E as coisas vão acontecendo. Lá atrás, durante a pandemia, a TAM já entrou em recuperação judicial. Porque também é aquela coisa. Na hora de negociar com os lessores, nem todo mundo tinha essa negociação tão simples. Então, geram várias vias e meios de entrar em recuperação judicial, de resolver o problema. E aí o que aconteceu? A Gol não fez nada até então. Simplesmente, né, fez essa renegociação e deixou. Só que isso gerou um passivo gigantesco para as empresas pagarem. Porque, imagina, você pega um leasing aí de um avião desses, é algo próximo de... Você pode jogar aí $300 mil. Até peguei o site aqui pra vocês verem. $300 mil.
aproximadamente. Então você imagina, isso varia também de empresa para empresa e tal, mas bota aí $300 mil. A Gol, a frota dela varia, que eu já vi de informações que a gente tem, de 125 a 140 aviões. Vamos botar aí 130. Nós estamos falando de $40 milhões por mês, só de leasing. Que dá aí quase meio bi de dólar por ano, só de leasing. E aí o que aconteceu? Virou uma bola de neve isso. Porque esse dinheiro que era para ter sido pago não foi pago, porque a empresa estava parada, beleza, muito parado. A vida voltou ao normal e esse passivo tá lá. Gigantesco. E a empresa precisa pagar. Só que, tipo, cara, como é que a empresa vai pagar o arrendamento dos aviões que ela já estão voando hoje e esse passivo passado? É como se a empresa estivesse pagando dois leases, né? Para cada avião no momento. E aí a conta não fecha, porque imagina, se pagar. Seu avião já voa para bancar o custo operacional, as margens de companhia aérea é super apertada. E aí vem. Você tem um leasing com o avião com o leasing com o preço dobrado. A conta não fecha. E aí o que acontece? A TAM, fazendo uma comparação, a TAM, lá atrás, quando ela entrou em recuperação judicial, foi muito fácil a negociação para ela. Porque ninguém tava voando, os aviões todos parados. O lessor, o que ele ia fazer com o avião? Ah, me dá aqui meus aviões de volta. Ele ia fazer o que com os aviões? Ia só custo para ele. Então tava muito fácil para a empresa conseguir negociar. O poder de negociação tava mais na mão da empresa aérea do que do lessor naquele momento. Hoje não. Hoje nós estamos num cenário totalmente oposto. Por quê? Falta avião no mundo, né? Falta avião. A gente tem um problema aí da guerra da Ucrânia com a Rússia. A Rússia é um grande produtor de titânio e a maioria de várias peças de avião que usa titânio. Então falta avião, falta peça, tá tendo um problema na cadeia produtiva grande. E aí, esse lessor que antes ele simplesmente falava, tá tudo bem, não precisa pagar e tá tudo certo, hoje esse cara já tem um monte de gente babando em cima dele, um monte de empresa falando, cara, mas precisa de avião, precisa de avião, precisa de avião. E aí, situação da Gol, o melhor caminho, né, é entrar de fato lá no Chapter 11, porque aí vai ter uma recuperação judicial mais justa, um processo mais justo, né? Lá nos Estados Unidos é bem justa a recuperação judicial, não é aquela coisa igual aqui do Brasil que só estão preocupados com os credores e o devedor se ferra. Não, nos Estados Unidos é um negócio bem mais justo. Então, os caras entraram lá para resolver essa questão. Claro que a gente chega nesse momento agora, existem aí alguns agravantes que fizeram com que a situação da empresa ficasse um pouco mais delicada. Isso não é apenas da Gol, né? Mas a gente vê aqui, ó. Primeiro agravante, dólar. O dólar subiu bastante. Desde então, assim, desde 2019, ali, do pré-pandemia até hoje, né? 30% de alta. É foda. O dólar acaba pressionando muito a empresa aérea, porque você tem o seguinte: a hora que você pega. Vou pegar aqui um exemplo qualquer aqui, quer ver? A hora que você pega seu avião e você precisa trocar um sensorzinho desse aqui, né? Um sensorzinho desse aqui, um negocinho, né, pequenininho. O sensor desse é cotado em dólar. É tudo em dólar. Então você tem qual é o problema de ter uma empresa aérea no Brasil e em outros países também de moeda fraca? Sua receita é em real, seu gasto de manutenção é em dólar. Aí ferrou. É muito difícil uma empresa aérea no Brasil. E como é que você mitiga isso? Como é que você consegue dar uma melhorada nessa situação? Você vai para fora. Aí você começa a abrir rota para fora, você começa a ter receita em dólar, o que te ajuda. Mas a Gol não tem muita rota para fora. Não é muito significativo. Então, o dólar elevado é um dos pontos que acabam atrapalhando. Outro ponto que também acaba atrapalhando, eu procurei aqui, cara, não achei nenhum gráfico do preço do querosene de aviação, mas tá alto pra caramba, subiu pra caramba também no período, que é mais da metade dos custos da empresa aérea é querosene. Outro ponto também que acaba atrapalhando a Gol, jogando um pouco contra. A Latam é o maior concorrente, direto. As duas são muito, digamos, sobrepostas. Rotas, etc. Então, uma compete demais com a outra. É claro que aqui no Brasil as três competem entre si, mas as duas é uma competição quase que espelhada. Quase quando o time está vendo dois times de futebol jogando, você vê o cara, um técnico espelha a formação da outra. É quase isso. Então você tem um concorrente que saiu do recuperação judicial, tá com todo o passivo, toda a estrutura já bem desenhada, todo o processo bem desenhado, e você não, você ainda tentando se resolver. Então isso também acaba prejudicando, né, um pouco a empresa. Outra coisa que também acaba atrapalhando um pouco a Gol
é o 737 MAX, que teve todo aquele problema, que ele ficou sem voar e tal, querendo isso traz um impacto. Recentemente ele teve problema, esse avião teve problema, mas era uma variante que a Gol não tinha, menos mal, mas acaba que também é uma situação que atrapalhou muito a empresa, né? Todo o plano de expansão e tal, de renovação de frota e tudo, todas essas questões acaba atrapalhando. Então, assim, é um conjunto de fatores que fez com que chegasse nesse momento. Não é simplesmente, né? Eu vejo muita gente tá comentando, faz o L, faz o L, faz o L. Não, não é simplesmente faz o L. Não é simplesmente culpa do governo. Claro, o governo tem sua parcela de culpa, né? A gente vê a Selic já era para estar muito mais baixa nesse momento atual, se o governo não tivesse essa gastança, o que acaba, né? A gente tá vendo muita recuperação judicial em empresas como um todo, mas não vem ao caso agora. Então, assim, essa é a questão. Contei para vocês toda a história desde o início, o que tá rolando e por que que ele chegou nesse ponto. É uma pena, mas essa recuperação via Chapter 11 vai ajudar bastante a empresa vai conseguir sair bem dessa. Né? É um processo muito melhor e muito mais justo do que aqui no Brasil. A gente viu, por exemplo, recentemente, a gente teve aquela Itapemirim, que acabou falindo, não tinha para onde correr. Pediram recuperação judicial no Brasil e a empresa praticamente implodiu. A gente teve recentemente assim, né? Já tem uns anos, a Avianca também, a Avianca Brasil, não a Avianca Colômbia, a Avianca Brasil, que também foi pro mesmo caminho de recuperação judicial e também não teve sucesso por conta da lei de recuperação judicial no Brasil. A lei de recuperação judicial no Brasil é muito ruim para uma companhia aérea, né? Não é da forma que deveria ser. Então, as companhias têm esse trunfo de usar o Chapter 11 lá fora, o que vai ajudar. O que vai virar da empresa agora, os próximos passos e tal, o que a gente pode esperar? Cara, ele vai entrar no momento de enxugamento de mercado, né? Eles vão ter que se tornar mais eficientes. Então, eles até comentam que não vai ter redução de rotas e tal, mas eu imagino que vai ter algum tipo de devolução de aviões e tal. Acaba normal, a empresa dá uma saída da recuperação judicial um pouco menor, um pouco mais enxuta, né? Um ponto que ajuda aí os profissionais da empresa é isso aqui, ó. É isso aqui, que a aviação mundial está extremamente aquecida. Extremamente aquecida. Então, várias empresas de fora vêm aqui no Brasil e faz recrutamento aqui. Você não precisa nem, o tripulante não precisa nem ir lá fazer a prova, nem nada. Ele faz tudo aqui. Então, tem essa facilidade aí. Isso acaba até ajudando a própria Gol, porque se ela tivesse que fazer redução de pessoal e tal, todo passivo trabalhista, às vezes, né, a companhia aérea usa essa artimanha, ela pega e entra com o processo de licença não remunerada para os tripulantes, e aí acaba que, entrando de licença, você não tem aquele passivo de rescisão e tudo mais, toda aquela coisa, os pontos da CLT, então você não tem isso. O tripulante, ele pega e vai para uma empresa dessa, uma Fly Dubai, uma Ryanair, uma empresa lá fora, e né, isso é muito da classe, muita gente faz isso, né? Vai para fora do país, ganha muito dinheiro, porque lá fora ganha em dólar e tal, os salários são bem interessantes. Então vai para lá, fica 2, 3, 4 anos e depois volta para cá e continua voando aqui. Então isso acaba, né, que essas licenças abrem essa oportunidade para o pessoal fazer isso e muitos têm essa vontade, porque acaba você faz isso, você continua com seu emprego no Brasil, suspenso, né? Seu contrato de trabalho é suspenso, mas você continua com seu emprego, sua vaga tá lá, vai para fora, ganha bastante dólar, faz um baita de um pé de meia e depois volta. É igualzinho assim, né? É parecido com o jogador de futebol que vai pra Europa, joga lá, depois volta pra jogar, para terminar a carreira no time que revelou. É basicamente, dadas as devidas proporções, similar a isso, né? Então, assim, esse é o resumo da história. Vamos ver os próximos passos aí, mas a priori é isso que a gente tem. Contei para vocês toda a história por trás. E vamos ver como é que o mercado vai reagir. A ação já caiu muito, tá? O pessoal morre de medo de investir em empresariando aqui na bolsa. De fato, é um setor extremamente complicado, extremamente difícil. Setor com margens extremamente apertadas e que sofre aí de um país que falta infraestrutura, que tem um problema gigantesco com judicialização. Então, assim, é complicado, não é fácil não. Mas a gente fica de olho e qualquer novidade que venha a ter,
eu comento com vocês, beleza? Galera, valeu aí, até a próxima. Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve, deixa um comentário aí. Como eu falei, não vamos ter vídeo de ação toda hora e tal, vai continuar sendo carro-chefe fundo imobiliário, mas de vez em quando eu vou trazer aí um assunto ou outro e tal, e vamos começando devagarinho a introduzir esse assunto aí no canal, beleza? Galera, valeu aí, até a próxima, fui!